Na continuidade do tópico, né, de considerarmos as moléculas em sistemas biológicos como ligantes para formar compostos de coordenação, na sequência, então, na aula anterior nós vimos os lipídios, e agora na sequência nós vamos ver ácidos nucleicos, proteínas e aminoácidos, alcaloides e grupos prostéticos. Nessa parte aqui nós vamos abordar até as proteínas e aminoácidos. E na parte B, os alcaloides e grupos prostéticos. Então a ideia é a mesma, é olhar para a molécula biológica como sendo um ligante, uma base de Lewis, certo? Os cátions metálicos como ácidos de Lewis, e usar os conceitos também de Pearson, de duro ou mole, para ver a potencial de interação. Nessa parte, agora, os lipídios nós vimos que são importantes porque eles fazem parte, inclusive, da primeira barreira de defesa do sistema imunológico celular. Mas, caso, né, você consiga ultrapassar aquela barreira, você pode ter a interação com as outras moléculas, os outros tipos de grupos moleculares que estão dentro do citoplasma, ou mesmo no núcleo celular ou na mitocôndria. Então, nesse sentido, né, cresce de importância um pouco esse tipo de interação pelas consequências que essas interações vão ter. Então, o primeiro grupo são dos ácidos nucleicos. Então, eu vou repassar tanto ácido nucleico como proteína, eu vou repassar em termos de definição para quem nunca viu, ou para quem não lembra, ou para quem já viu, mas ainda não está muito fresco na memória, só para a gente ter mais ou menos essa contextualização. Então, ácidos nucleicos são formados, né, por bases nitrogenadas, né? São consideradas macromoléculas poliméricas, não só por bases, mas também por carboidratos, o conjunto de carboidratos e fosfatos para fazer a estrutura total. São macromoléculas poliméricas, ou seja, são polímeros, tá? Que são cadeias longas que precisam de estabilização. E a função principal é o armazenamento e decodificação de informação genética. E essa informação genética, quando a gente diz, é principalmente a produção de proteínas, né? Você tem a informação dessa produção de proteínas e outras moléculas, mas principalmente a montagem de proteínas a partir de aminoácidos e outros grupos. A importância deles, né, é tão vital, assim como as outras, mas no processo de funcionamento celular e reprodução, que eles são sempre alvos de medicamentos em células animais, vegetais, assim como no combate a bactérias e vírus. A ideia é, se você conseguir interferir no sistema de codificação genética, no DNA ou no RNA do sistema biológico, você vai afetar diretamente a capacidade de reprodução dele. Então, como fármacos, né, para combater infecções bacterianas ou virais também é importante. No caso, a estrutura básica desses ácidos nucleicos, né, são os compostos chamados nucleotídeos, que são os monômeros formadores. E cada monômero, então, é formado por um grupo fosfato, que vai ser responsável para construir a estrutura, né, de fita, né, de uma das fitas. Ele vai se ligar justamente aos carboidratos, a açúcar pentose, do próximo conjunto monomérico, e com isso vai criar aquele chamado coluna espinhal ou dorsal aqui do DNA. A parte de dentro, onde você codifica a informação genética, você tem as chamadas bases nitrogenadas, que são purinas, classificadas como purinas ou pirimidinas, dependendo do tipo de material genético, DNA ou RNA. Então, basicamente, você tem adenina, timina, guanina, uracila e citosina, certo? A CTG-TU, o T, e que vocês já viram. Mas todas são bases, certo? Bases de Lewis. Você tem aqui grupos que você pode doar par de elétrons, ok? Então, por isso que não só que vem o nome, mas em termos de qual classificação ela é importante. Você tem aqui grupos também que pode ter doação de par de elétrons dos oxigênios e esses daqui também dos fosfatos, que pode ter a doação de par de elétrons ou a interação eletrostática. Então, cada um dessa parte desses monômeros vai ter uma característica específica para levar em conta na interação com os metais. Então, só mais ou menos adiantando, a gente pode dizer que tanto o fosfato quanto as aminas, né, essas aminas desse tipo aqui, certo? Isso são as aminas, então RNH2
e os carbonilas, as carbonilas, ou os carbonilos, nesse caso C-O, todos eles têm características de serem bases duras. Então, você olha aqui, você vê dois tipos de nitrogênio. O nitrogênio ligado a essa amina e esses nitrogênios dentro dos ciclos, né, dos anéis cíclicos dos aminoácidos. Eles têm características diferentes. Tá? Então, enquanto esse daqui tem uma característica de base dura, esse daqui tem característica mais de base mole. E esse daqui vai ser um dos mais importantes para alvo de medicamentos, tanto esses quanto esses daqui. Não só pelas características de ser uma base mole, certo? Mas também pela disposição espacial dele de ser acessível à interação com os metais. A estrutura, né, dos ácidos nucleicos, que a gente vê aqui, você vai ter essa distribuição espacial aqui, mais ou menos tridimensional, e ela é mantida intacta, ou essa interação entre essas as duas hélices, as duas fitas de DNA, ela é feita simplesmente através de ligações de hidrogênio. Isso é importante na hora de fazer a replicação, a leitura dessa sequência de bases, porque essas ligações, para você romper elas, você não precisa de muita energia. Então, o sistema biológico facilmente, através de enzimas, de compostos proteicos, né, consegue romper essas ligações facilmente e fazer a duplicação. Se houvesse a ligação covalente tradicional aqui, ou mesmo uma iônica que seria mais forte, com isso você gastaria muita energia para isso, geraria muito calor também dentro da célula. Então, essas duas fitas não estão ligadas covalentemente, você tem só esse tipo de interação intermolecular, certo? E com isso, por ser uma interação que não é muito forte, esse também pode ser um problema para a interação com o metal. Por quê? Porque facilmente, se você tiver um metal que tem uma atração por uma das bases aqui, certo? Que estão esses nitrogênios, essas aminas, é facilmente rompida essas ligações para que essa interação ocorra. E aí você enfraquece a ligação entre as bases. E nós vamos ver isso mais em detalhes. Como eu disse, aqui os fosfatos são usados para fazer a criação da estrutura básica, né, que mantém essas bases aqui para a interação. Então, isso daqui é o alicerce, basicamente, do DNA, a estrutura aqui, as vigas do DNA, digamos assim, que seria, acho que esse termo melhor. Isso também serve no RNA. Então, isso daqui é igual para os dois. Dois desses oxigênios dos fosfatos, então, vão estar ocupados já por ligações covalentes com os carboidratos, e os outros dois vão estar livres para interação. Entretanto, independente disso, esse fosfato é carregado, ele é carregado de forma negativa, então há uma interação eletrostática forte com cátions. E de acordo com o que a gente já viu a partir da proposta de Pearson e também de Kopelman, está nesse artigo aqui a proposta de Kopelman, ela não vai ser cobrada, mas é só para citar que ele também estudou isso daí e colocou, e tem que ser reconhecido. Basicamente, você tem as interações entre espécies duras, como a gente já viu, então, só para relembrar, ela tem predominância de interações eletrostáticas, caráter eletrostático, ou seja, de atração entre cargas, e não a formação, praticamente, de uma ligação coordenada. Lembre-se, não existe essa coisa de 100% eletrostático ou 100% covalente. Sempre tem um pouco de cada. Então, é por isso que a palavra predominantemente aqui é importante. Enquanto para espécies moles, que você consegue uma sobreposição dos orbitais atômicos ou moleculares de forma mais eficiente, você consegue ter a transferência de pares de elétrons. Então, para os orbitais vazios do cátion metálico. Então, essas bases, né, ou essas espécies com esse caráter mole vão fazer uma ligação que seria um pouco mais estável, mais forte, que teria um caráter covalente predominante. Caráter covalente decorrente da ligação coordenada. Tá? Então, íons metálicos e complexos metálicos, eles se associam basicamente por esses dois tipos, tanto ao DNA quanto ao RNA. Ligações com caráter predominantemente covalente, quando eles se ligam especialmente a nitrogênios e oxigênios que não fazem parte dos carbonilos e dos grupos aminas, de NH2. E eletrostáticas, né, principalmente com fosfato e alguns carboidratos. Lembre-se, essas interações, nós estamos falando especificamente do DNA, mas onde você tem essas características, nós já vimos inclusive para alguns lipídios, né? Você também tem grupos fosfatos, fosfolipídios presentes. Então, a ideia que foi vista antes ainda vale aqui. Então, é por isso que é importante partir dessas propostas, porque elas são válidas independente de onde você estiver no sistema biológico.
porque a propriedade química do elemento ou da molécula não vai mudar, tá? Quando você faz essa interação, como eu já havia adiantado, você vai perturbar, você vai interromper ou você vai amplificar, às vezes, a função daquela molécula biológica ou a estrutura dela. Se você fizer uma interação, colocar um cátion aqui, por exemplo, que ele faz uma interação, uma ligação coordenada com um nitrogênio desse e com outro nitrogênio, né, fazendo uma ligação em ponte, como a gente fala, e isso é possível, nós vamos ver no final da aula um teste que usa a formação de um complexo em ponte entre aminoácidos, né, no caso, não aqui nas bases nitrogenadas, mas aqui também seria possível. Você trava, né, o sistema biológico não tem energia suficiente para romper essas ligações e você trava a replicação do DNA. Então você vai perturbar tanto a estrutura, que você pode deformar, certo? Porque a ligação vai encurtar essa distância aqui, ou aumentar, assim como você interrompe a função daquilo lá. E isso pode ser explorado. É um problema também que pode ser explorado, como eu disse, para você atacar sistemas biológicos que são nocivos ao ser humano ou plantas e animais que você quer preservar, okay? Principalmente via bactérias e vírus. Aqui é uma representação, então, dessa mais específica, né, do que eu havia falado. Então, você tem os grupos fosfatos, que é considerado uma base dura, ele vai interagir com ácidos duros e intermediários. Lembra, ácidos intermediários ou bases intermediárias é aquela que tem, ela pode, ou eles podem interagir tanto com o duro quanto o mole, depende da situação, tá legal? Então, metais alcalinos e alcalinos terrosos são tipicamente os metais duros, e como o fosfato tem essa característica de duro, essa interação vai ser tipicamente eletrostática, certo? Mas ele é considerado uma base dura. Então, se vocês olharem na tabelinha que foi dada lá na aula passada, que é mais ou menos, né, não é 100%, mas mais ou menos o caráter na tabela periódica dos elementos, principalmente dos metais, você pode concluir que tipo de metais ou de cátions metálicos vão interagir com os fosfatos. Carboidratos, né, também tem características um pouco de duros, né, depende do ligante, aqui a gente vai ver isso daqui depois específico, esse composto de ósmio, mas como eu havia dito, por exemplo, essa amina que ela tem caráter, e essa carbonila aqui tem caráter de duro, enquanto que esse nitrogênio aqui, que é o chamado nitrogênio 7, né, porque você numera essas posições aqui nesse conjunto de anéis, de ciclos, e esse daqui recebe o índice 7, então ele é chamado de nitrogênio 7. Esse nitrogênio 7, que caracteriza uma base desse tipo aqui, C dupla NC, né, C dupla NC, ela é considerada um ácido mole, né, uma base mole, desculpa, ela vai interagir com ácidos moles do tipo platina, né, ou intermediários. Por isso que a cisplatina, a gente vai ver isso mais em detalhes daqui a pouco, ela tem uma preferência, ou ela tem uma estabilidade maior quando se liga aqui nesse nitrogênio 7. Tem essa característica, ela não vai se ligar aqui nessa amina, certo? Nem nessa, ela vai diretamente nessa, porque tem a característica de formar uma ligação covalente coordenada por ser considerada uma base mole. Esse caráter mole ou duro do nitrogênio aqui ou aqui, ele depende também, às vezes, dos vizinhos dele, certo? Então, quando você tem grupos ou moléculas, grupos moleculares, como esse daqui ou esse daqui, ou moléculas grandes que você tem diferentes grupos moleculares, né? O caráter duro ou mole desse elemento dentro daquele grupo, o grupo vai depender da natureza dos vizinhos e da distribuição espacial desse ao redor. Então perceba, o vizinho que você tem desse NH aqui, desse nitrogênio, você tem um hidrogênio, que é um caráter duro, e você tem um carbonilo, que é um caráter duro, certo? Então você pode modificar o caráter desse nitrogênio aqui em relação a esse, justamente porque esse daqui só tem carbonos como vizinho e essa insaturação. Então, cada caso tem que ser analisado. Não existe uma regra propriamente dita para você falar, esse daqui vai ser duro, esse daqui vai ser mole, não. A gente percebe isso através de estudos, né, sabendo que, por exemplo, a platina 2 tem caráter mole, então ela vai preferencialmente ligar nesse nitrogênio aqui. E por isso nós entendemos que esse nitrogênio tem caráter mole, decorrente também dessa vizinhança. Então, cada grupo ou cada elemento, né, dependendo do seu vizinho, vai ter esse caráter modificado pela interação
dentro das moléculas. Então, isso complica um pouco o entendimento, porque você vai precisar analisar o sítio de ligação para poder entender o que está acontecendo. Alguma coisa dá para prever, certo? Como a gente está mostrando agora, fosfato sempre vai ser duro, aqui seja ele estando no DNA ou ele estando no lipídio, certo? Mas os nitrogênios dependem da estrutura que ele está inserido. Isso é importante lembrar. Então, o caráter pode modificar a distribuição de cargas do elemento, se ele tem vizinhos mais eletronegativos ou menos eletronegativos, e aí modifica também a polarizabilidade. Então, é nesse sentido que que você tenta entender o porquê essa mudança de caráter, certo? Então, se você modifica a polarizabilidade dele devido à natureza dos vizinhos, você vai modificar também a dureza, o caráter duro ou mole, certo? E, então, dentro de uma mesma molécula, vamos supor aqui de um monômero, né, do nucleotídeo, você pode ter, como é mostrado aqui, regiões, né, nesse caso aqui, regiões que você tem fosfato, que é caráter duro, e regiões onde você tem o nitrogênio com caráter mole, e do outro lado uma amina com nitrogênio também, mas com caráter duro. Então, uma molécula agora passa a não poder ser classificada como sendo dura ou mole, porque por a quantidade maior de grupos e de átomos, né, de elementos, ela passa a ter regiões de caráter duro e mole. Então, não é como as moléculas mais simples que têm isso determinado claramente. Tá? Então, mesma molécula, um grupo molecular, pode ter esses grupos ácidos ou básicos, duros ou moles, todos ao mesmo tempo, e intermediários também. Então, as ligações covalentes com o DNA, certo? O que se observa é a condensação de metais moles ou ácidos moles. Essa daqui é a tabelinha que eu falei. Os em amarelo são considerados duros, os em azul são considerados intermediários e vermelhos são os moles. Ok? Então, a maioria dos metais biológicos estão, então, entre duros e intermediários. E alguns dos metais pesados que a gente vai ver estão considerados moles. Então, esses intermediários são mais eficientes para o sistema biológico, justamente que eles vão poder, veja, os metais biológicos, essenciais. Então, eles podem se ligar tanto a um quanto a outro, depende do interesse do sistema biológico. Então, ele é flexível nesse sentido. Tá? O problema é quando você faz isso, você pode também ter interferência desses outros metais que são moles, né, muito mais os moles do que os duros, mas também os duros, nesses sítios de ligação. Tá? A gente vai entender isso um pouco melhor aí para frente. Analisando mais especificamente, né, a gente falou que o principal nitrogênio que é usado como alvo para ligação de cátions metálicos é o nitrogênio 7 da guanina ou da adenina. Por quê? Não é só por ele ter o caráter mole, mas é também por ele estar exposto em termos espacialmente. Quando você vê eles na estrutura do DNA, eles ficam mais expostos. Então, eles não têm um impedimento estérico ou algum grupo molecular que bloqueie o acesso a ele. Enquanto que esses nitrogênios, por exemplo, o N1, o N2 aqui, ou o N3, eles estão na parte interna da dupla hélice, não estão expostos. Então, é mais difícil o acesso. Apesar disso, né, há interação também em menor intensidade, menor quantidade propriamente dita, do que do nitrogênio 7. Mas esses daqui são os mais visados, são os mais comuns. Você também tem o N3, como está dito aqui, da citosina, né? Ele está bem internamente aqui, ou da uracila, no caso, o N3 também, tá? Eles precisam, no caso aqui desse N3, você só vai romper a ligação de hidrogênio. No caso da uracila, você precisa desprotonar ele, então depende do meio do ambiente, né, do pH do ambiente também, para você conseguir ter acesso. Então, como eu disse, cada caso é um caso. O que é mais prevalente é a interação com os nitrogênios 7, mas outros também foram detectados. Quando você liga um cátion, né, numa base nitrogenada, ele altera o caráter da distribuição de cargas, obviamente, né, ele vai ter uma atração maior porque ele mantém a carga dele, e com isso ele modifica a distribuição eletrônica de alguns hidrogênios, certo? Ligados a aminas ou mesmo a sistemas que você tem OH, outros sistemas que você tem OH. O que acontece? É que você muda o pKa, ou seja, a constante da acidez. Lembra-se, o Ka é a constante de acidez e pKa é o log da constante de acidez.
Quanto mais para o Ka, quanto maior o Ka, mais forte o ácido, e como é pKa, ele fica negativo, né, quando se aplica, quanto menor o pKa, mais forte o ácido. Então, se ele modifica, ele diminui a constante de acidez, né, ele aumenta a afinidade por sítios de ligações secundárias, porque ele aumenta a probabilidade de desprotonação desses sítios, e quando ele desprotona, ele larga a carga negativa lá. Com isso, você aumenta a afinidade por cátions, né, ou por sistemas nucleofílicos. Você tem um caráter nucleofílico mais aumentado aqui. Então, você intensifica isso. Então, uma vez que você coordena o metal, você acaba, como consequência, aumentando a afinidade por esse de cátions metálicos em outros sítios que tenham prótons que possam ser desprotonados nas bases nitrogenadas. Então, é uma sequência, uma reação em cadeia nesse sentido. Então, como eu havia dito, aqui, esse daqui é o nitrogênio 7, a gente já tinha visto mais ou menos aqui. Quando você vê ele nessa outra estrutura, você percebe que ele está mais desimpedido, há mais espaço aqui ou aqui na adenina e da guanina, por exemplo. Certo? Quando você tem essas aqui em qualquer ponto, é aqui que provavelmente nessa daqui ou aqui, é que eles vão se ligar. Dependente se eles conseguirem, se essa distância entre essas bases for suficiente para que os mais de um orbital, né, se associe, você vai ter a ligação sendo dupla ou não. Né? Dupla no sentido assim, o mesmo metal vai coordenar aqui e aqui. Ou, se dependendo da posição que ela está, né, em termos de distância das outras bases, ele faz uma coordenação só. Mas é nesse nitrogênio 7 que eles são mais acessíveis para os íons metálicos. E quais são os metais que mais se estudou que têm essa interação? Não são os únicos, mas são os principais. Platina, paládio, rutênio, cobre e zinco. Certo? Todos eles carga 2. Então, ou eles são moles, naquela tabelinha que a gente viu, ou são intermediários. Tá? Principalmente platina, paládio, rutênio o paládio e a platina são considerados, se não me engano, intermediários. O rutênio 2 tal são mais caráter mais mole. Então, são eles que interagem. Não é à toa que eles são alvos, né, de medicamentos para terapia antitumoral. Então, para substituição, algumas moléculas orgânicas utilizam esses daí, com a mesma estratégia da cisplatina, que nós já vimos alguma coisa, para interferir na funcionalidade do DNA e provocar a morte celular programada. Os metais duros, como nós vimos lá, né, têm predominantemente a interação eletrostática, então eles vão preferir realmente os grupos fosfatos. E metais alcalinos e alcalinos terrosos também são considerados metais duros, né, e aí então são eles que vão ter preferência para se ligar com o fosfato. Aqui nós temos uma tabela onde mais ou menos existe um resuminho do que eu falei. Então veja, aqui é o sítio de ligação de preferência, e aqui o cátion metálico com o íon metálico que vai se ligar lá de preferência. A tabelinha de novo, lembrando aqui, olha, todo mundo que é metal alcalino, alcalino terroso, e essa parte, esses grupos aqui, eles são considerados duros, assim como esses outros do lado de cá. Enquanto que não são todos metais, são alguns metais e outros semimetais. Enquanto que toda essa faixa azul é intermediário, e essa faixa vermelha aqui são os moles. Essa tabela está explicada em maior magnificação lá na aula anterior. Bom, então quem que se liga a fosfato? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. E também alguns metais que estão aqui, que são o ferro 2 aqui, depende do estado de oxidação também, de ser considerado intermediário. Ferro 2 é considerado intermediário, certo? Ferro 3, ele é menor, então ele é mais difícil de polarizar, assim como o crômio 3, então eles são considerados duros. Lembre-se, a dureza está relacionada com a carga, quanto maior a carga, menor o raio, tá? E com isso mais duro vai ser, mas você não, depende do estado de oxidação. Então, no caso aqui, esses íons, esses cátions metálicos, têm preferência pelos fosfatos, justamente que têm caráter duro. Aqueles que podem se ligar tanto a fosfato quanto base são aqueles que têm caráter mais intermediário, né, que estão aqui em azuis, certo? Ou mesmo o ferro 3, que tem o caráter duro, ele vai se ligar ao fosfato. Esses outros com carga 2, com exceção de qualquer metal alcalino que apareça, né, não tem aqui, tem nenhum deles aqui é metal alcalino, então com isso todos esses caras aqui são intermediários e esse cara aqui vai se ligar ao fosfato. Por quê? Por ser intermediário ele pode se ligar tanto ao fosfato quanto às bases,
certo? Aqueles que se ligam exclusivamente às bases são aqueles considerados moles, que estão aqui na faixa vermelha, que são a prata e o mercúrio. Então perceba, se você quer fazer um medicamento que vai atuar no DNA e provocar o maior dano possível, né, você vai tentar usar metais que se ligam principalmente nas bases nitrogenadas e não nos fosfatos. No fosfato, pelo contrário, você vai aumentar a estabilidade da própria dupla hélice, certo? Então, resumidamente, os alcalinos e alcalinos terrosos se ligam aos fosfatos. Nesses daqui que são intermediários, que pode se ligar tanto fosfato às bases nitrogenadas, existe uma ordem, uma tendência de afinidade, certo? Que vai com a tendência também de eles serem intermediários ou mais duros. Então, coloca-se que o cobalto é próximo, ou basicamente a afinidade deles é igual à do níquel, que é menor do que o zinco, que é menor que o manganês, que é menor que o cádmio, que é menor que o cobre. Então, se você olhar aqui, está andando para a direita aqui, um pouquinho nessa região aqui dos ácidos intermediários. E por último, né, aqueles que são moles aqui do exemplo, a prata e o mercúrio, se ligam exclusivamente a bases nitrogenadas. Aqui é uma tabela sobre o efeito desses cátions, da ligação desses cátions, da coordenação desses cátions, ou da interação deles com as propriedades físico-químicas do DNA. Então, quando você interage com bases do tipo, ao você colocar prata ou mercúrio, você muda a densidade do DNA. Eles colocam aqui densidade de flutuação, é a densidade realmente dele e a posição que ele vai ficar dentro de uma solução, no caso do citoplasma. Esse daqui é importante, que você pode precipitar o DNA. Se houver precipitação, você não tem como recuperar a função dele e realmente a célula morre. Então você usa metais, no caso, o magnésio, o chumbo, são metais com caráter mais duro, vamos dizer assim. Esse é mole, mas esses dois aqui têm caráter mais duro. A estabilidade da dupla hélice, né, você vai interferir diretamente aqui nessas ligações de hidrogênio, principalmente, você tem um comportamento diferente de acordo com a característica do metal. Então você vai ter um aumento da estabilidade, vai ser difícil de você abrir se você usar principalmente metais alcalinos e alcalinos terrosos e o ferro, que é o intermediário. Não faz efeito algum, ou seja, a interação existe, mas ela não atrapalha na estabilidade, o manganês, o cobalto e o níquel, que são intermediários. E você tem uma diminuição da estabilidade, ou seja, fica fácil romper essa ligação de hidrogênio, e com isso você separa as duplas hélices mais facilmente, tá? Quando você usa principalmente metais moles ou intermediários. Tá? Nesse caso aqui, o mercúrio, a prata, o cobre, no caso, é intermediário, o mercúrio, a prata, o chumbo são moles, e o cádmio e o zinco também são intermediários. Tá? Então, de qualquer modo, a ideia é, se eu quero, qual o efeito que eu quero alterar no DNA, ou, se for o caso, eu queria fazer uma aplicação, ou o que está acontecendo com uma pessoa que está contaminada por esses metais pesados, né? Esse daqui não é metal essencial, nem esse é, esse também não é, nem esse daqui, certo? E esse é. Então, quando você tem excesso dos essenciais ou perda de controle desse excesso, né? Porque tem enzimas ou proteínas que controlam, ou que você tenha contaminação, né? Por esses metais pesados, você pode ter esse efeito de você morte celular, e isso daqui acontece em qualquer célula que tenha DNA, né? Isso que é importante saber. Então você afeta basicamente todos os tecidos do corpo. O aumento da flexibilidade, ou seja, de você, como que diz, a flexibilidade do DNA estaria relacionada também à estabilidade dessa ligação de hidrogênio. Então perceba que esse daqui e esse daqui, esses dois íons, diminuem a estabilidade da dupla hélice. Por isso que ele ficaria mais flexível, mais fácil de você dobrar, porque a interação aqui, essas ligações de hidrogênio seriam diminuídas. E um que provoca agregação do DNA, ou seja, um tipo de enrolamento do DNA, seria basicamente se você interagir com os grupos fosfatos, certo? Ou, no caso, com as bases hidrogenadas. Então, depende um pouco. Esses daqui têm esses dois efeitos. Você percebe que existe, né, a agregação está ligada diretamente com a diminuição da solubilidade. Então, o magnésio está aqui por conta disso. O mercúrio diminui a estabilidade por romper isso daqui, facilita
a solubilidade. Então é por isso que tem alguns cátions que estão repetidos aqui em outras propriedades. Tá? Se você diminui a solubilidade, você vai precipitar. Para precipitar, você vai acabar agregando também, ou agregando uma molécula de DNA, uma hélice com uma outra parte da hélice do DNA. Então essa agregação também pode ser considerada desse modo. Um exemplo de um experimento que foi feito justamente para avaliar isso foi feito por Eichhorn e colaboradores para ver qual o efeito de você pegar um DNA, obviamente não humano, você separa o DNA e coloca esse DNA em solução de metais, que tem cátions metálicos. E aí você vê, avalia qual a propriedade, o ponto de fusão. O DNA tem um ponto de fusão. Esse ponto de fusão é a hora que você rompe essas ligações de hidrogênio e as hélices ficam livres para fluir dentro da solução ou dentro do sólido que é feito o DNA. Então, se você tirar DNA, por exemplo, ser fácil de você tirar DNA de fruta, né? Qualquer fruta que você consiga, morango é o mais fácil, inclusive, mas pode ir lá de laranja, maçã, o que seja, usando detergente e álcool. Você consegue precipitar o DNA e você deixa secar, você tem um bloquinho, parece um plástico branco ou amarelado, meio duro. Então, se você aquecer aquilo, você funde, ele amolece. O que você está fazendo é rompendo essas ligações, no caso do sólido propriamente dito, você está rompendo outras ligações também, mas principalmente essas ligações de hidrogênio. Então, qual que é o efeito? O ponto de fusão do DNA é 65 graus Celsius. Então, o que você observa aqui é que a adição de, por exemplo, cádmio, certo? Ou cobre, diminui o ponto de fusão. Se diminui, significa que ficou mais fácil romper isso daqui. Então, o que você está vendo aqui, esses metais que têm preferência de interação com a base, certo? A maioria deles, pelo menos, vai diminuir o ponto de fusão. Então, preferência por interação com bases diminui a estabilidade dessa dupla hélice, porque rompe essas ligações de hidrogênio e diminui o ponto de fusão. Já aqueles que têm interação com grupos fosfatos, certo? Eles acabam aumentando a estabilidade, porque ele acaba interagindo, na verdade, não esqueça que o DNA está enrolado, ele aumenta a interação entre grupos fosfatos e fica mais difícil de você romper a estrutura formada, travada agora por esses cátions ali. Então, você pode até romper um pouco pelo ponto de fusão a 65 graus aqui, mas as interações desses fosfatos presos aqui, vamos dizer, tem um cátion metal interagindo com esses dois fosfatos aqui, né, entre um fuso e outro do DNA. Lembre-se, ele é um formato de uma hélice. Então, com isso, fica mais difícil de você liberar as cadeias e, com isso, aumenta o ponto de fusão. Existe, depende da concentração, inicialmente existe em baixas concentrações você aumenta o ponto de fusão aqui dando cádmio, mas depois provavelmente esse cádmio às vezes está interagindo um pouco com fosfato, mas em excesso ele começa a interagir com as bases. Já os outros não, há um aumento, depois de um tempo há uma diminuição um pouquinho, mas sempre fica acima do ponto de fusão, certo? Então, o resultado desse gráfico está mostrando que há uma preferência de associação de cátions pelos grupos, né, desses metais do que pelas bases, porque, na verdade, quando você se associa à base, você diminui o ponto de fusão. É isso que ele está vendo. Então, é desse modo que a gente determina, esse é um dos experimentos que você pode usar para determinar em qual grupo molecular ou em que lugar do DNA está havendo das bases nitrogenadas, do fosfato ou dos carboidratos, está havendo interação com esses cátions metálicos. Todos eles não estava marcado aqui, mas aqui eu estou mostrando, está aqui, ó, M2+, tá? Todos eles têm cargas 2+, então são considerados mais ou menos ou intermediários ou moles, não há metais duros pela carga, só se você tiver o magnésio, por exemplo, que está lá, daquele que é o pessoalzinho que é considerado duro. Então, existe, né, uma sequência, então perceba que quanto mais ele interagir com fosfatos, maior o ponto de fusão, então começa lá de cima e vai descendo. Então a ordem, né, é magnésio, que vai ter uma interação maior do que cobalto, do que níquel, manganês, zinco, cádmio e cobre. Então está nessa sequência aqui descendente. É isso que a conclusão que se tira desse resultado. Isso é antigo já, né, esse trabalho é de 1968, para vocês terem uma ideia, e com isso você vê que o interesse dentro dessa área é antigo também por causa justamente da influência benéfica e maléfica da presença desses metais em sistemas biológicos.
A outra parte da estrutura do DNA dos ácidos nucleicos que também pode ter interação são os carboidratos, certo? Lembre-se, os carboidratos, né, você tem a ribose ou a desoxirribose, uma dessas duas está lá presente, e aí você tem esses grupos OH, por exemplo, ou esse grupo éter aqui no anel. Então, são esses daqui que seriam as bases, né? Como só tem oxigênio, e alguns deles são bases não muito eficientes para fazer ligação, a gente diz que, na verdade, esse anel da pentose ele é pobre em fornecer sítio de ligação para metais. Primeiro, por conta disso, da própria composição. Segundo, porque os oxigênios aqui, um desse e um desse daqui de cima, dos OHs, vão ser já estar ocupados, digamos assim, pelos grupos fosfatos para fazer a ligação da viga, né, do pilar que mantém a estrutura do DNA. Então, por conta disso, você vai considerar que esses oxigênios, na verdade, estão aqui com esses fosfatos, né? Essa substituição aqui dos oxigênios dos carboidratos pelos do fosfato, com isso você perde esse sítio de ligação. Então sobra alguns OHs do outro lado, que não estão sendo usados, ou esse COC aqui. Tá? Apesar disso, há como você, às vezes, romper essa ligação, certo? Se você der um metal que tenha uma maior afinidade aí, ou que tenha a interação suficiente para romper isso. Um exemplo, entre vários, mas esse é o mais interessante por causa das aplicações, é você usar, por exemplo, complexos de ósmio. Né? Esse complexo de tetróxido de ósmio com piridina, ele consegue romper essas ligações aqui e fazer a interação carboidrato. Essa interação ela pode ser feita tanto em ácido nucleico quanto em qualquer lugar que você tenha carboidratos. Então, por exemplo, os glicolipídios, né, que você tem na membrana celular, ele tem resíduos de carboidrato também. As glicoproteínas que estão na membrana também têm resíduos de carboidratos. Então, perceba que qualquer lugar que você tenha carboidratos, você pode utilizar para fazer essas ligações. Elas não são tão eficientes, no caso, né, isso daqui eles usam as hidroxílidos do carbono 2 e 3 aqui de baixo, para fazer essa coordenação. Mas, no caso do ósmio, era bastante eficiente e ele tem uma preferência muito grande por essa ligação. Por quê? Porque a distância aqui entre esses oxigênios, que tem a ver com a geometria, né, ou a distância ou a disposição geométrica dos orbitais atômicos do ósmio, para fazer a ligação com o oxigênio, que resulta nessa distância, ela acaba sendo certinha para poder fazer a coordenação aqui com esses carbonos 2 e 3 das pentoses. Então, qualquer lugar que você tenha um carboidrato que tem essa distância aqui, essa característica, você consegue fazer essa ligação. Uma aplicação do ósmio nesse sentido, certo? É você observar a utilização dele como contraste para microscopia eletrônica de sistemas biológicos. Aqui é uma célula de uma alga, então eu vou fazer microscopia eletrônica. Microscopia eletrônica eu não uso luz, eu uso elétrons acelerados, que têm aquele comprimento de onda específico, e consigo ver objetos muito pequenos. Tá legal? Aqui a gente tem em torno, se não me engano, de 100 micrômetros, né? Acho que é isso, 100 ou 400 micrômetros, então a gente está na escala de 10 a menos 6 metros. Aqui é como o equipamento consegue ver a célula do jeito que ela é, certo? Ou seja, sem contraste algum. É difícil você ver qualquer uma dessas interações. Já aqui, depois de colocar ele numa solução de tetróxido de ósmio, você consegue, a gente fala, corar ou fazer essa coordenação, e aí o ósmio, por ter é um metal pesado, ele tem uma nuvem eletrônica com muitos elétrons, então ele interage também com esses elétrons que estão vindo no microscópio, certo? E com isso ele acaba repelindo esses elétrons e a onde ele está fica escuro, porque não deixou esses elétrons serem refletidos ou voltar para o detector do microscópio. Tá? Então você percebe que nesse caso ele está em basicamente quase todas as estruturas celulares, principalmente membranas, porque você tem as glicoproteínas e é justamente onde você tem carboidrato para se ligar. Mas o lugar onde é mais intenso o contraste é justamente no núcleo da célula, que é onde tem essas pentoses do DNA. Certo? Com isso, então, essa interação é muito mais forte, onde você tiver esses carboidratos com essa característica, e você pode usar para, como que diz, para você poder fazer o imaginamento. Ele também pode ser usado
justamente como agentes de fármacos antitumorais, justamente por se acumular no DNA e também atrapalhar a replicação. O que eu havia, isso é importante, essa a questão da distância de interação, né? Eu já havia falado sobre a molécula de cisplatina anteriormente, então vamos tentar entender, então, nesse sentido desse acesso àqueles nitrogênio 7 dentro da estrutura do DNA, por que que a molécula de cisplatina prefere se ligar às adeninas e às guaninas, os nitrogênio 7. Então, primeiro a gente tem que olhar a estrutura do DNA, ela tem dois fusos, né? O fuso é a volta do parafuso, digamos assim. Então, você tem um fuso grande, perceba que, olha, eu vou começar a fazer a volta aqui com essa estrutura, passa lá por trás, a hora que eu começar a fazer a volta de novo, termina. Então, eu conto como se fosse um comprimento de onda, mas não é, só para lembrar que é parecido nesse sentido do processo de encontrar o início e o fim. Um fuso é essa volta completa e depois começar outra volta. Então, esse é chamado fuso maior, ele tem 36 angstroms de distância entre eles, e quando você tem essas combinações aqui de dois fusos, né, passando um próximo do outro, você vai ter o chamado fuso menor. O fuso menor, a distância aqui é em torno de 3,4 angstroms, certo? E quem está aqui nesses fusos menores justamente são as bases nitrogenadas, que a gente consegue acesso a elas, e no caso da cisplatina, a distância entre os cloros é em torno de 2,8 angstroms. Mesmo quando você substitui por água ou OH, antes, na hora que entra lá por causa da série espectroquímica, é mais ou menos isso, que está bem próximo aqui dessa distância. Então, ele dá uma pequena deformação aqui no DNA, ele atrai, né, esses nitrogênios, quando ele consegue ligar intrafitas, são duas fitas aqui, por isso que a gente está vendo dois fusos, tá legal? E com isso, então, você consegue fazer essa ligação que seria mais eficiente. Infelizmente, não é isso que acontece, não é esse tipo de ligação mais eficiente, interfitas, não intrafita, interfitas, que é o que ocorre quando você aplica cisplatina num paciente para tratamento de tumor. Tá? O que acontece, basicamente, é a formação de diferentes adutos. Adutos é quando você liga um composto num outro composto. Tá? Então, ele forma isso que a gente chama de aduto. Não precisa guardar isso, mas só para saber que é importante. Aqui são as representações dos adutos possíveis da cisplatina. Então, basicamente, 99% acontece do jeito que não é o mais eficiente. Quando você tem a platina interagindo com as guaninas ou as adeninas, de uma fita só, ou seja, de um fuso só, como se tivesse uma guanina aqui, ou uma adenina aqui, outra aqui. Então, ele liga aqui, e não entre as fitas. Então, 65% acontece desse modo, 25% é aproximadamente, isso são números aproximados, 9% desse modo aqui. Há os monoadultos, onde aquele um que eu disse, ele vai se ligar numa guanina, numa adenina que não tem vizinha aqui, outra adenina ou guanina, então, por conta disso, ele vira um monoadulto, como está sendo mostrado aqui, e esse adulto interfita seria o mais eficiente, que ele impede a separação das fitas. Pode ser duas guaninas ou duas adeninas, certo? E a gente vai entender por que ele prefere isso. Não é só a disponibilidade do nitrogênio aqui, essa distância, mas também que há uma outra estabilização decorrente da própria composição e estrutura dessas bases nitrogenadas. Então, esse daqui ocorre com menos de 1% esse aparece com menos de 1% de ocorrência. Então, esse é um problema, por quê? Porque você tem que dar uma dose grande do medicamento para garantir que pelo menos algum dele vai entrar nessa configuração. Essa configuração também atrapalha um pouco, mas não é a mais eficiente. Então, às vezes, não leva à morte celular, tá? Principalmente do tumor. Então, você tem que aplicar doses repetidas. Então, se conseguisse fazer com que ela, boa parte dela, pelo menos 65% ou até 25%, entrasse nessa configuração, você diminuiria muito a dose e diminuiria também os efeitos colaterais da quimioterapia. Esse é um campo de pesquisa que busca fazer esses compostos com cisplatina, com rutênio, com paládio, com ródio, às vezes também, para tentar aumentar essa eficiência dessa ligação. A gente vai ver isso mais à frente no curso. Aqui é por que elas têm essas preferências. Então, o nitrogênio 7 tem nas duas, da anedina e da guanina. Mas aqui acontece que na guanina a estabilidade da ligação é maior. Por quê? Qual das duas é mais estável aqui nesse caso? Certo? A amina aqui da adenina é uma NH2, então ela não está desprotonada. Certo? E o que acontece?
né, essa daqui vai ser a ligação mais estável, porque você tem um carbonilo aqui. Então, nesse caso, a platina faz a ligação coordenada com o nitrogênio 7 e a amônia que sobrou, uma das amônias que sobrou na cisplatina, faz uma ligação de hidrogênio com esse carbonilo. Então, essa configuração aqui, a ligação na guanina, ela é muito mais estável do que a ligação na adenina, que tem só a ligação coordenada. Também é estável, mas se você ligar em duas guaninas interfitas, é a ligação mais estável, é a maneira mais eficiente da cisplatina interagir. Então, esses são os alvos principais, né, guaninas, e se você conseguir aquela configuração interfita para poder diminuir a dose do quimioterápico e com isso diminuir o sofrimento do paciente, tá? A mais estável, está explicado, é com a guanina por causa da formação adicional daquela ligação de hidrogênio. O próximo grupo de ligandes biológicos, a gente encerra aqui os ácidos nucleicos, são as proteínas, né? E para isso também a gente vai fazer uma revisão rápida do que são proteínas, vocês vão ver isso mais extensivamente em bioquímica, assim como os ácidos nucleicos também, mas no caso das proteínas é importante a gente fazer uma revisão um pouquinho mais a fundo, né, bem rapidamente, porque vocês vão ver isso depois e também em qualquer livro de bioquímica vocês podem rever isso. Então, definição. São constituídos por polipeptídeos. O que são polipeptídeos? Na verdade, são sequências de aminoácidos. São aminoácidos ligados por justamente a chamada ligação peptídica, que é uma reação de uma ácido-base, né, de um grupo ácido carboxílico com uma base, uma amina. Você desidrata, sai água dessa ligação e você forma essa ligação carbonila NH, que é a famosa ligação peptídica. O próximo ácido e a próxima base vão reagir também e vão formar essa sequência. Todos os aminoácidos têm essa característica de ter o grupo ácido e o grupo amino, então com isso você pode modificar a sequência aqui, pode ser de aminoácidos diferentes, como está sendo mostrado aqui, que são dois aminoácidos diferentes, certo? E isso, uma sequência de aminoácidos não muito longa, é chamada peptídeo. Quando você liga vários peptídeos um no outro, você tem vários peptídeos polipeptídeos. Então, é por isso, é constituído por um ou mais polipeptídeos, que pode gerar dois tipos de estrutura, as chamadas estruturas globulares, né, que parece um novelo, parece um formato mais esfera de globo, e as estruturas fibrosas, que são estruturas basicamente, né, aqui um exemplo do colágeno, que é usado de forma é uma proteína de aplicação estrutural, e essa daqui tem outras funcionalidades que não estrutural, as globulares. É basicamente isso. Um fato interessante, né, se você pegar todos os aminoácidos que são utilizados em sistemas biológicos e combinar todos eles, dá 1 vezes 10 a 26 combinações possíveis de aminoácidos para formar proteínas, que é o mais do que existe estrelas, né, preditas que a gente conhece do universo visível, que dá em torno de 10 a 21. Então, se a natureza fizer 1 milhão de combinações de aminoácidos, trocando os aminoácidos que você está ligando por segundo, vai levar 10 a 14 anos para criar todas as combinações possíveis. Então, o bilhão de anos é 9 a nona, certo? 1 bilhão. 1 trilhão de anos é 10 a 12. Então, aqui a gente está falando de quê? De 100 trilhões de anos para tornar todas as combinações possíveis, seria o caso, 10 a 14. Então, como na Terra, por exemplo, né, a gente tem mais ou menos 3 a 9, 3 elevado a nona, ou seja, 3,8 bilhões de anos, é mais ou menos quando que a vida surgiu na Terra, segundo as últimas estimativas das células procarióticas. Então, a gente teria ainda mais 100 mil anos para, né, fazer todas as combinações possíveis para surgirem novas proteínas. Então, há muitas proteínas ainda para ser descobertas nesse sentido que a gente não conhece. Ou ainda sintetizar proteínas não conhecidas. Seguindo, lembrança, proteínas são cadeias de aminoácidos, tem isso em mente. Você tem a classificação também quanto à composição e quanto ao número de cadeias. A composição tem dois tipos. Aquela uma que é feita exclusivamente de aminoácidos, então quando você destrói ela, né, hidrolisa, quebra todas as ligações peptídicas, ou todas as ligações que você tem entre eles lá, você vai ter somente aminoácidos. Por exemplo, a ubiquitina é assim. Mas há outras, como a mioglobina ou a hemoglobina, que além de aminoácidos na composição, você tem os chamados grupos prostéticos, certo? Que são grupos orgânicos ou inorgânicos, tem dos dois, que não são constituídos de aminoácidos.
Então, quando você hidrolisa essa proteína, você gera aminoácido de toda essa estrutura aqui, menos dessa parte aqui que vai gerar essa molécula que não é de origem proteica, certo? Então, metaloproteínas, M-proteínas, que nem a hemoglobina, lipoproteínas também, e glicoproteínas, né? A glico aqui, você vai gerar carboidrato, proteínas com lipídios, você gera lipídios que não têm aminoácido na composição. Então, elas são chamadas simples ou conjugadas, estão conjugadas com outra estrutura. Número de cadeias, você pode ter a monomérica, aquela que você faz num risco só, num desenho só quase, né, fazendo uma analogia. Por exemplo, a subtilisina, que é uma protease, que ela é usada justamente para romper outras. Então, toda essa estrutura proteica aqui, a gente já vai falar já dessas, que são essas representações. Ela é feita por uma sequência única de aminoácidos, tá? Já as oligoméricas, você monta, por exemplo, no caso a hemoglobina, você tem uma mioglobina, certo? E você associa essa mioglobina através de algum tipo de ligação com mais mioglobinas. No caso da hemoglobina, você tem 4 globinas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, pois estão em cores diferentes. Então, você liga 4 proteínas globulares, que já tem essa estrutura aqui, conjugadas nesse caso, para formar uma outra. Então, elas são chamadas oligoméricas. Tem vários partes que foram formadas independentes, não foram formadas por uma única cadeia. Tá? Ela é a junção de várias cadeias. Quanto à forma, como eu já havia dito, você tem a fibrose aglobular. A fibrose é a mais simples, como o colágeno, né? Está envolvido em termos de função estrutural, manter tua pele firme, manter as cartilagens também. E a outra tem uma função mais complexa e diversificada, como a mioglobina ou as outras proteínas globulares. Quanto à estrutura, como que elas se organizam? Então, você está vendo aqui que tem uma organização estrutural que é diferente dessa daqui. Então, você tem 4 níveis que vão aumentando a complexidade. A primeira, chamada estrutura primária, é justamente você caracteriza qual é a sequência de composição de aminoácidos que você tem aqui. Então, cada proteína tem uma sequência específica, você tem que saber todos os aminoácidos dela, é chamada estrutura primária. Essa cadeia vai crescendo, 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 e ela fica instável, ela não consegue se manter linear, ela começa a dobrar, como está sendo mostrado aqui. Só que ela não dobra de qualquer jeito, como está sendo colocado aqui, certo? Por quê? Você começa a ter repulsões intereletrônicas, ou, no caso de ligações carbono-carbono, ou entre outros, lembre-se, são os orbitais atômicos que definem, né, qual é o ângulo da ligação, os orbitais moleculares também, que definem qual é o ângulo que vai ter a ligação e para que direção ela vai apontar. Então, com isso, você começa, às vezes, a criar tensões nessa molécula, porque ela está imersa num outro meio que começa a empurrar ela para lá e para cá. Então, ela assume uma forma para diminuir repulsões e diminuir as tensões entre as ligações. E tem 2 tipos básicos, que é a chamada alfa-hélice, que é uma hélice enrolada. Nessa estrutura aqui, olha, ela é representada por justamente essas hélices, certo? As cores diferentes indicam que são hélices diferentes, composições e posições diferentes. Ou as chamadas folhas betas, que é como você pegar uma folha de papel e dobrar em zigue-zague, certo? Aqui não tem essa representação, mas no slide anterior tem, que é a representação de uma seta. É um plano, né, uma coisa chata, e na ponta como se fosse uma seta. Aquilo significa folha beta. Vocês vão ver isso novamente em bioquímica, tá legal? Essa estrutura se forma, né, via ligações de hidrogênio ou via dipolos induzidos, que é isso que mantém essa estrutura. Além das ligações de hidrogênio e dipolos induzidos, há outros tipos de interações, do tipo interações eletrostáticas ou ligações de sulfeto. A gente já vai ver isso já. Tá? Mas as principais são essas duas aqui. Essas hélices acabam se combinando para formar esse conjunto de composto aqui de hélices. Veja que essas hélices estão ligadas por estruturas que também são proteicas, aqui esses fiozinhos, que ela nem tem nem a estrutura de folha beta nem de alfa-hélice. Então a gente chama que isso daqui é uma parte amorfa, tá? Mas as principais são essas. Então elas são ligadas aqui e se organizam desse jeito. É a chamada estrutura terciária. Então, para você estabilizar essa estrutura terciária, você tem que fazer alguns tipos de interação também entre essas hélices, ou as folhas beta. Tá? Então, aqui são ligações que vão além das ligações de hidrogênio e
dos dipólitos induzidos também que já existem ali propriamente dito. Aqui é um exemplo de uma mioglobina, que é isso daqui, né? Você tem as alfas-hélices, entre elas, para você estabilizar esse sistema, você tem que ter outras ligações. E quando você liga várias dessas globulares numa outra, você forma a chamada estrutura quaternária, que seria a própria mioglobina, como eu expliquei anteriormente. E aí você vai ter que ligar uma na outra também através de ligações, seja elas covalentes ou de interações eletrostáticas, chamadas pontes salinas também. Nesse sentido, né, que eu acabei de falar, essa estrutura, né, ela é determinada por interações não covalentes, ela não vai estar ligada covalentemente, entre cadeias laterais de aminoácidos. O que significa isso? Os aminoácidos têm composição que, quando eles estão naquela sequência, né, da proteína, essas estruturas ficam voltadas para fora, lateralmente, à estrutura da proteína, então são chamadas cadeias laterais. Então, ela pode ter interações covalentes, né, designadas por ligações de sulfeto que estabilizam a estrutura, ou interações puramente eletrostáticas. Aqui é o exemplo do caso quando você tem duas cisteínas próximas uma das outras, né, seja aqui, né, entre duas proteínas, né, duas estruturas, ou aqui é a representação da folha beta, aquela seta que eu disse lá, essa parte é amorfa, e aqui uma parte amorfa e depois a alfa-hélice. Então veja que aqui está representando, nesse pequenininho aqui, outras estruturas. Está representando as ligações de sulfeto entre duas partes de uma proteína ou entre duas proteínas propriamente ditas, certo? Então, quando você tem essas cisteínas muito próximas, acontece a redução desses grupos tióis, que é o SH, né? Ele libera prótons e elétrons e forma uma ligação entre os enxofres. É a chamada ligação de sulfeto. Dependendo do ambiente que você está, se você puser isso daqui num ambiente mais alcalino, mais básico, ele oxida e volta a desligar. Então você separa as proteínas. E num pH mais próprio, certo? Você vai um pH mais ácido, você vai liberar aqui. Então perceba que é reversível, mas é uma das maneiras de você manter estruturas ligadas, principalmente quando você tem cisteínas próximas. Esses aqui são exemplos de resíduos proteicos, onde você tem essas ligações sempre representadas aqui. Aqui duas folhas beta sendo interligadas, aqui estruturas amorfas, né? Essa daqui é uma alfa-hélice e outra folha beta e assim por diante. Um exemplo de onde isso acontece é na tua cabeça. Para quem tem cabelo, né? O cabelo, principalmente, 90% dele são de proteínas estruturais fibrosas, com cisteínas, as chamadas queratinas. Então, essas queratinas têm cisteínas, elas estão próximas lá, e dependendo da distribuição delas no cabelo, você tem essa formação da ligação de sulfeto. Então, a pessoa que tem o cabelo mais enrolado, você tem uma ligação, formação de bastante de sulfetos, que significa que a estrutura da queratina lá tem bastante cisteínas e elas estão bastante próximas umas das outras para formar essa ligação, ok? Então, nesse sentido, se você coloca isso no meio básico, por exemplo, glicolato de amônio, você rompe isso daqui, porque você oxida, você volta e abre. Essa daqui é a maneira de você alisar o cabelo, né, com química, como dizem por aí. A outra maneira é que você pode romper isso daqui com temperatura. Então, se você usar chapinha, o que você está fazendo é rompendo essas ligações. Como você só rompe, mas não muda a distância entre as cisteínas, certo? Isso é reversível, é um equilíbrio. Por isso que isso aqui não dura, porque as suas cisteínas estão lá. Então, nunca, se você tiver o cabelo cacheado, enrolado, o que seja lá, você sempre vai ter desse modo, porque as cisteínas estão próximas. Se você tem cabelo liso, para você enrolar também não vai durar, porque as cisteínas estão longe. Tá ok? Outros sistemas onde você tem também é rico nisso e acaba tendo esses compostos são penas, né? Os ovos têm aquele cheiro podre quando eles estão em decomposição, justamente porque tem compostos de enxofre na formação devido às proximidades cisteínas. Então, ligação de sulfeto ela é usada para estabilização de estrutura terciária de proteínas. Tá? Outros fatores também que pode estabilizar são resíduos de prolina. Nesse caso aqui, eles podem provocar dobras nas estruturas. Então, se você está tendo uma alfa-hélice, de repente você tem uma prolina, você pode ter uma dobra que pode gerar uma estrutura amorfa ou começar outra estrutura, seja alfa-hélice ou folha beta. Tá?
Outra coisa é impedimento estérico, cadeias laterais que são muito grandes, né? Você precisa encontrar uma posição para que essas repulsões, às vezes, ou esses grupos que estão grandes, sejam minimizadas as repulsões entre eles. Aí você procura, a estrutura acaba achando uma posição de estabilização decorrente da presença desses grupos laterais. E as penúltimas aqui são as ligações iônicas, ou as chamadas pontes salinas, que acontece quando você tem na vizinhança aminoácidos, por exemplo, que têm grupo carboxílicos desprotonados, certo? Carga negativa, e aminas protonadas. Pode ser que aconteça justamente isso. Perdeu o próton daqui e protonou a amina lateral. Aqui é um exemplo do ácido glutâmico com lisina. Então você cria diferença de cargas e você tem a ligação iônica, né, ou a atração eletrostática, propriamente dito, e a formação de ligação de hidrogênio. A ponte salina também aparece quando você tem essa, pode não ter a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, desculpa, formação da ponte salina, contanto que você tenha diferenças de cargas. Aqui um exemplo, né, aqui está sendo mostrado onde você tem um carboxílico e aqui um anel que você tem um NH2, no caso, que vai ficar NH3 depois do protonado, que é entre o ácido aspartico e a histidina aqui de uma lisozima T4, tá? Então, isso são estabilizantes também de estrutura terciária. Então, resumidamente, você tem essas estruturas terciárias, essa estabilização, leva à conformação. Isso daqui é a espinha dorsal, digamos assim, da proteína, é a sequência de aminoácidos. Esses aqui são representações justamente dos grupos laterais desses aminoácidos. Então, aqui tem um aminoácido que tem um grupo carboxílico, aqui você tem um aminoácido que tem um OH, você pode formar uma ligação de hidrogênio. Aqui são aglomerados hidrofóbicos, então eles se atraem, repelem toda a água e acabam se atraindo e fazendo essa dobra aqui da cadeia peptídica, da polipeptídica, certo? Então, essa dobra, quem é responsável são dipolos induzidos, certo? São os chamados aglomerados hidrofóbicos. Aqui é difícil de entrar metal, por quê? Porque justamente como o metal, o cátion vem dissolvido em água, aqui repele a água. Então aqui é um sítio de baixíssima possibilidade de interação com metais. Já aqui você tem esses grupos carregados, né? Você tem uma afinidade por água e vai fazer esse tipo de interação. As ligações de sulfeto também têm uma grande possibilidade de serem rompidas ou de ter interação com metais. Por quê? Porque enxofre é uma base mole de Lewis. Então ela adora metais moles, do tipo chumbo, mercúrio. Por isso que quando você quer saber se uma pessoa foi contaminada por chumbo, mercúrio ou arsênio, por exemplo, que também tem essa característica, você pode pegar uma amostra de uma proteína que seja rica em enxofre, porque o enxofre vai se ligar lá. Para quem assistiu a inorgânica por aí da aula passada, vocês vão entender o que eu estou falando em termos da afinidade do enxofre por metais pesados, certo? E então, nesse caso aqui, também é um lugar que pode ter a interação e os metais ficam associados aqui. Ligações iônicas também atraem os cátions metálicos pela própria interação com os carboxilatos aqui. Então, todos esses lugares, esses três aqui, têm grande probabilidade de interagir com os metais e vai destruir a estrutura terciária. Você vai tirar, por exemplo, quebra aqui, ou interage aqui com metais, e você modifica toda essa curvatura que você tem. E uma proteína, quando ela perde a estrutura, ela perde a funcionalidade dela, ela deixa de fazer o papel que ela tem. O próprio cátion metálico também pode ser um estabilizante de estrutura terciária, como no caso aqui da cobalamina, do complexo B12, né, da vitamina B, B12. Então, o cobalto está estabilizando essa estrutura terciária toda aqui, ou estrutura da sequência da vitamina, aqui no caso, pela ligação com o nitrogênio. Se essa ligação for rompida, a cobalamina perde a função também. Tá ok? Então, esse tipo de estrutura ou de estabilização acontece em proteínas e em outras moléculas também não proteicas, como vitaminas também. Então, como eu disse, se você puser cátions metálicos externos, exógenos, né, você muda todas as propriedades pela interação deles com esses sistemas proteicos. Você altera a acidez, basicidade, solubilidade e assim por diante. E os sítios de ligação são aqueles que a gente já viu, que tem oxigênio e nitrogênio e enxofre, né? E se você tiver fosfato, a amina, né, RNH2, o RCO, que é o carbonilo, ou o acetato, todos eles têm características de base duras, enquanto o tiol tem características de base moles. Então,
Metais pesados, duros, vão ter uma interação muito grande com enxofre, se ele tiver oportunidade de se acumular nesses lugares. Só para ter ideia, então, dessas possibilidades, aqui estão os aminoácidos que fazem, são os principais que fazem parte das proteínas. Então, você divide eles em cadeias laterais que têm carga, que têm possibilidade de interações eletrostáticas. Então, aminas protonadas, ácidos, grupos carboxílicos, certo? Desprotonados, principalmente. Aqueles que têm hidrofóbicos com grupos volumosos, então isso daí afasta um pouco essa parte aqui, vai fazer a ligação peptídica, por exemplo, né? E essa parte vai ficar exposta, e com isso, então, aqui não vai ter interação, mas aqui você vai ter um grupo volumoso hidrofóbico. Esse caso aqui, você pode ter até interação cation-pi, mas é muito fraca comparada com os outros tipos de ligação coordenada ou interação eletrostática por diferença de carga, realmente, como aqui, tá? Mesma coisa aqui, cadeias carbônicas quase de hidrocarbonetos, digamos assim, que você não pode ter interação. Aqui, apesar de ser hidrofóbico, você tem a presença de enxofre. Então, mesmo a metionina, no caso, você consegue ter essa interação com metais. Então, não está livre disso. O problema só é o metal chegar aqui. Se ela é característica hidrofóbica, ela vai estar protegida de metais que estão dissolvidos na água, certo? Outros são aqueles de cadeias laterais polares, mas sem carga. Você não tem a ionização, né, nem a protonação, nem a desprotonação desses grupos aqui, e com isso, então, você fica sem carga, mas ainda você mantém a possibilidade de doação de ligação coordenada com essas cadeias por doação de par de elétrons dessas bases aqui, ou com a carbonila ou com o NH2. Tá? Aqui um exemplo, a selenocisteína ou a cisteína, de novo, remetendo para quem tiver tempo de assistir, assiste aquela inorgânica por AI2 que foi colocada, porque eu mostro que é justamente nessas enzimas aqui, nesses aminoácidos, que vão formar enzimas antioxidantes no cérebro e em outros lugares do corpo, é que o mercúrio, principalmente, e o chumbo acabam interagindo ou substituindo, ou se ligando com o selênio, ou substituindo o hidrogênio aqui pelo metal pesado, e com isso você impede essa troca de enxofre por selênio para formar a selenoenzima, certo? E aí você deixa de ter um antioxidante no seu neurônio, assim que o seu neurônio faz a respiração celular, gera um monte de espécies reativas que vai oxidar o neurônio. Como não tem oxidante, você acaba matando o neurônio e tendo problemas de comportamento por conta disso. Tá legal? Um outro problema grave, né, dessa que você pode deduzir a partir de que você sabe agora que tem uma interação forte entre metais e proteínas, né, essa interação é importante, são problemas de saúde em escala global devido à atividade humana, decorrente de... E o que é esse problema? A atividade humana gera um monte de metais pesados que estão disponíveis no ambiente para ser absorvido por vegetais ou animais que nós consumimos, e com isso vem parar dentro do corpo. Então, são não essenciais que acabam interferindo. Aqui é um exemplo, né, de que quando você acaba substituindo o cálcio ou o zinco, o cálcio é um metal duro e o zinco intermediário, por chumbo ou mercúrio decorrente de poluição ambiental. Tá? O caso do chumbo é intermediário, então ele vai ter a associação pode ser com cálcio ou com zinco, mas principalmente com zinco, a substituição dele por zinco, e mercúrio é mole, certo? E ele vai poder também ter interação com bases moles, como a gente acabou de ver lá com o enxofre. E o cádmio é mole também, a mesma coisa. Sempre tem que ser levado em conta para avaliar se há potencial de substituição desses metais essenciais por esses não essenciais, né, exógenos, a relação carga-raio. Então veja que a carga desses metais aqui, elas são as mesmas desses metais essenciais. E aí você só tem que comparar o raio. Se o raio for muito próximo, não precisa ser igual. Se ele for próximo, há possibilidade de substituição, porque o sítio ligante aqui da proteína ou da enzima, que é uma proteína com uma certa função catalítica, ele é desenhado para ter um ajuste não tão fino assim, certo? Você tem uma margem de aceitar variações no raio que pode ser utilizado por esses metais. Veja, não é que o metal é mal, que ele vai querer ir lá fazer mal. É uma propriedade química dele. Então, se ele tiver no ambiente, ele vai acontecer isso daí, certo? Aqui um exemplo como que isso afeta o sinal de transmissão, de neurotransmissão, a emissão, né, de neurotransmissores no espaço sináptico.
Para que isso ocorra, o terminal do neurônio tem que fazer um processo chamado polarização ou despolarização. Isso está relacionado com a presença, a concentração de cargas do lado de fora e do lado de dentro. Então, quando você quer liberar neurotransmissores para mandar o sinal, né, para o próximo neurônio dentro do espaço sináptico, né, você precisa fazer cálcio entrar dentro da célula. Então, as proteínas que controlam a entrada de cálcio, elas são específicas, desenhadas para tentar deixar só cálcio entrar. O que acontece é que se você tiver chumbo, por exemplo, né, ou outros metais, cádmio, eles vão entrar também por aqui, porque eles cabem aqui dentro. A carga é igual e o raio é muito semelhante. Então, eles deixam entrar e afetam essas proteínas que estão aqui. Veja, aqui tem uma sequência, né, que você tem que entrar o cálcio, esses são os passos. Aqui dentro, o passo 13, esse cálcio vai se associar a uma outra proteína aqui dentro, que vai entrar dentro desse sistema da célula celular e vai desencadear uma reação em cadeia que vai liberar os neurotransmissores, certo? Então, isso tudo começa com o cálcio se associando a proteínas, entrando nas células através de um canal proteico e se associando também a proteínas. E com isso, então, se você interferir, trocar cálcio pelo chumbo, aí você interrompe esse sinal e com isso você não faz a neurotransmissão. E lembre-se, neurotransmissores controlam o teu humor e controlam o teu comportamento. Aqui no caso, os átomos, os cátions tem cores aqui, né? O cálcio está em verde, o magnésio, que é outro que entra por esses canais aqui, estão em azuis, né? Tem uns azulzinhos aqui. O zinco está em vermelho e o chumbo está em cor cinza, que tem alguns aqui cinza. Então, só para ter ideia, se eles estão disponíveis aqui, eles podem entrar. Aqui existe um detalhe maior do que seria mais ou menos essa estrutura aqui dentro da célula. Então, aqui você entra com cálcio, ele vai inicialmente se associar com uma proteína chamada CAM. A CAM é a calmudelina, né, que é uma enzima que se liga, é uma proteína que se liga no cálcio, e ela está associada à formação de memória de curto e longo prazo, ativação de resposta imune, dentre vários outros, tem várias outras funções dela. Quando ela se associa aqui, ela acaba desencadeando, cada uma dessas setas aqui está mostrando um processo que a partir do momento que ela se associa ao cálcio aqui, tá vendo, os verdinhos estão fora dela, ela está com o cálcio aqui, ela desencadeia processos diferentes. Uma segunda proteína também que está associada a isso, que é importante, tá, é a PKC, que é a proteína quinase C, que é esse complexo aqui de cálcio, que está associado a aprendizado e crescimento celular, inclusive a plasticidade do tecido cerebral. Quando você sofre um acidente ou que você tem um derrame, que você perde uma função, você vai tentar desenvolver essa outra função em outro lugar. A PKC está envolvida diretamente nesse processo de plasticidade cerebral. E a outra é essa daqui, que também recebe, que se associa com cálcio, a NCS, que é a proteína neuronal sensora de cálcio 1. Que ela está diretamente relacionada com a regulação sináptica. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes desses processos todos aqui, que vocês vão ter que ver isso daqui em bioquímica. Mas a ideia é que, se você colocar chumbo ou cádmio ou mercúrio no lugar do cálcio, você interrompe todo esse processo, essa sequência de processos aqui. E por que você conseguiria fazer isso? Né? Aqui tem algumas propriedades dele. Então, essas esferas estão desenhadas mais ou menos em escala em termos de raios. Aqui tem os raios. Tá? E o tipo se é hard é duro, né? Borderline é o intermediário, soft é mole. Então, as características de Pearson, em termos de ser ácido duro, mole, é o intermediário. E a reação com bases duras, intermediárias, ou bases moles, né? O intermediário faz com as duas. Então, perceba que só pelo tamanho, o cálcio e o cádmio são muito parecidos, certo? Mesmo o chumbo sendo um pouco maior que o cálcio, ele acaba tendo a possibilidade de substituir o cálcio nos compostos que o cálcio faz. O cálcio, no caso, ele forma compostos, a gente já viu até agora compostos tetraédricos, octaédricos. No cálcio, ele tem uma capacidade de formar compostos de bipirâmide pentagonal. Então, no plano equatorial, ele tem 5 ligantes, e um para cima e outro para baixo. Então, forma uma pirâmide com uma base de pentágono aqui.
enquanto que o zinco ele forma compostos octaédricos, mas também ele faz compostos de geometria tetraédrica e quadrado planar. O principal, né, que você vai encontrar em sistemas biológicos é o zinco em compostos tetraédricos, que a gente vai ver mais para frente em algumas enzimas. Mas o ponto é, propriedades desses íons aqui em vermelho são, apesar de eles serem semelhantes, eles têm propriedades químicas diferentes. Por que o zinco, por que o cálcio, por exemplo, não compete com o zinco? Por que um não substitui o outro? Por causa do raio iônico. O cálcio é maior que o zinco, certo? O cálcio é um ácido duro, enquanto o zinco é intermediário. Então, se você pegar, por exemplo, no caso do o cádmio, apesar dele ser considerado macio, né, ou no caso mole, o mais correto de dizer, e o cálcio é considerado duro, e é de novo, essa propriedade não é uma coisa tão estrita assim, é uma tendência, como a gente falou lá na primeira aula, e lá está escrito inclusive que não quer dizer que uma base mole não vai se ligar a um ácido duro. Então aqui é o exemplo propriamente dito, tá? Então ele não concorre por causa dessas diferenças. O cálcio se liga predominantemente a estruturas com grupos, né, considerados bases duras, onde você tem aqui no ácido aspartico, no ácido glutâmico, principalmente os carboxílicos aqui, ou que você tem carbonilas, acetatos ou água. E ele pode ter uma coordenação, né, número de coordenação aqui dele é 7, mas ele pode ser de 6 a 8 ligantes. Enquanto que o zinco prefere grupos com enxofre, que são mais moles, do tipo da cisteína, que a gente viu, com o grupo tiol aqui, ou os nitrogênios, esse nitrogênio 7 aqui da histidina, né, que número de coordenação de 4 a 6. Aqui a gente está vendo uma estrutura com 6, mas o que eu disse, o tetraédrico é o prevalente, né, nessas estruturas biológicas. Então, em proteínas, né, com geometria de ligação, que pode variar de valência secundária desses daqui, né, o que vai de bipirâmide bipentagonal ou tetraédrico, o zinco, depende da estrutura terciária dessa proteína, se ela vai escolher um tipo ou outro. O chumbo, como disse, é um ácido intermediário de Pearson. Ele pode ocupar tanto, né, os sítios de ligação do cálcio quanto o do zinco. Por quê? Porque ele é intermediário, essa que é a ideia. E ele prefere, normalmente, apesar dele ser maior, ele tem uma tendência mais de ocupar os sítios dos zincos e interferir naqueles processos. Então, os estudos mostram que a neurotoxicidade do chumbo está relacionada diretamente à interferência na atividade sináptica. Ele interrompe a atividade sináptica decorrente da substituição do cálcio do zinco naquela cascata de sinalização de neurotransmissão que a gente viu anteriormente. Então, é por isso que ele acaba sendo tóxico e levando a alterações de comportamento. Tá? O mercúrio é a mesma coisa. Dá uma pausa no vídeo e pense o seguinte: como que você conseguiria ganhar dinheiro com essa que você está aprendendo? Certo? Ou seja, da interação de proteínas, ou aminoácidos, no caso, com metais. Aqui já está uma dica, mais ou menos. Dá uma pausa e pensa que é importante você perceber que existe sempre uma associação do que você aprende na aula com alguma aplicação na prática. E isso daí diferencia muita gente de conseguir oportunidades, né, no mercado de trabalho ou também inovar. Tá legal? Bom, você já deu a pausa, vamos lá então. Como que você faz isso? É um problema que existe, né, da alimentação, da produção de bovinos, principalmente, é a absorção de metais traços funcionais, metais essenciais para o crescimento e para a reprodução desses bovinos. Então, como ele é um herbívoro, né, ele tem um problema de competição do alimento que ele come pelos cátions metálicos disponíveis naqueles vegetais, né, na grama ou nos outros alimentos que ele come. Então, ele só consegue absorver 30% dos metais traços essenciais para eles no sistema digestivo. Parte disso daí também é absorvido pelas próprias bactérias do rumen dele para sobreviver. Então, os aminoácidos, né, estabilizam melhor o metal, se você tiver, do que aqueles outros ligantes disponíveis, como celulose e outras moléculas, né? Micotoxinas são moléculas não proteicas que elas têm bastante grupos que doam pares de elétrons. Então, o metal fica preso nessas micotoxinas, originárias de fungos que estão na grama, lá, ou na alimentação do gado, e com isso não deixa o metal passar a membrana celular do intestino,
do sistema digestivo do animal, ou lá que seja onde ele vai absorver, e com isso acaba impedindo a absorção, né? Associação com enxofre também. Então, o que você faz? Você pega os metais que a vaquinha precisa, pega um resíduo, por exemplo, de produção de queijo, né? Que quando a parte do soro do queijo que eles não usam para fazer ricota ou outros tipos de queijo, é jogado fora e causa um impacto ambiental muito grande. Quem é de Minas ou quem já esteve lá sabe disso, que eles jogam normalmente nos rios. Ou hoje em dia eles precisam jogar em lagoas, né, para micro-organismos decompor aquilo antes de jogar nos rios. Então é um problema ambiental. E aquilo é rico em aminoácidos. Então você pega aqueles aminoácidos, separa, purifica um pouquinho e coloca eles numa solução que tenha metais. Por exemplo, soluções que tinham cobre, zinco ou manganês, que são essenciais para a vaquinha. Essa empresa nos Estados Unidos faz isso. A Viola, ela vende isso daqui muito caro, inclusive, né, porque é para, como que diz, produtores agrícolas, né, pecuaristas. Isso daqui é um composto de coordenação, aqui está representado inclusive o contraíon, e como a estabilidade aqui é maior, por ser um ligante bidentado, inclusive, certo? Que você aumenta a estabilidade do composto, esse metal não pode ser nem roubado por nenhum desses ligantes que estejam lá, e basicamente as bactérias também não absorvem basicamente esses aminoácidos, e aí você acaba aumentando a disponibilidade desses metais essenciais para o gado, certo? E isso daí está relacionado direto com a taxa de reprodução e sobrevivência dos novilhos. Então, para quem realmente faz reprodução animal para venda de corte, ou para que a mesma produção de leite, né, que tem que ter uma taxa de sobrevivência grande e saúde dos animais, acaba investindo nisso. Então, a simples ideia de interação de metais, a estabilidade dessa interação frente a outros ligantes biológicos, é explorada comercialmente, né, gera imposto, gera emprego, etc., para poder resolver um problema nessas áreas. Então, há muitos problemas por aí que pode ser usado esse tipo de abordagem. Uma outra relação de interação de metais com proteínas, ou especificamente, né, com aminoácidos, é usada também para análise de alimentos, ou análise para você ver se você tem proteínas nesses alimentos. Na verdade, não é proteínas propriamente dito, é para testar a presença de ligação peptídica, certo? Se você absorver a proteína no teu estômago vai ser hidrolisada. O que você quer, o teu corpo quer, aminoácidos para montar as proteínas dele. Ele não quer aquela proteína que você comeu. Ele quer os aminoácidos dela, ou os peptídeos também. Então, se você detectou peptídeo, está ótimo, você está comendo alguma coisa que é útil para o teu corpo. Então, é chamado teste do biureto. Nesse teste, você forma um complexo em ponte, é um metal ligando dois outros ligantes, né, de duas outras estruturas, entre o cobre, porque aqui também vai ter outras ligações de outros centros metálicos, ela não é única. Mas o cobre é uma solução de sulfato de cobre, então ele está em água, ele tem essa cor, a solução é diluída, e quando você adiciona qualquer proteína ou aminoácido, né, ele forma esse composto aqui, esse complexo, e ele troca a cor. Por que ele troca a cor? Porque o campo ligante, né, o ΔE, mudou pela troca de ligantes. E com isso a cor identifica se você tem ou não. Nesse filminho aqui, ela vai mostrar como que você usa isso para detectar se tem ou não proteína, né, no alimento que você está vendo. Então, a cor aqui do sulfato de cobre, para esse caso ela vai usar a ovoalbumina, que é a proteína do ovo, vai jogar aqui dentro, ela tem que fazer uma basificação para poder deixar o ambiente, né, tem que ser um pouco básico aqui para poder fazer essa complexação, por isso que ela vai adicionar um pouco de base, e aí você vai ver que na superfície da solução que ela fez, vai ter uma coloração diferente. Então ela vai adicionar um pouco de NaOH diluído lá para acertar o pH, com isso formou uma solução, e aqui agora ela adiciona o sulfato de cobre e imediatamente você vai ver na superfície a formação de uma cor diferente da solução de sulfato, que seria essa daqui bem clarinha, ou como viu no vídeo. Agora o que ela vai fazer, ela testar castanha, pão e suco de uva, para ver qual deles tem proteína e qual teria mais proteína, certo? Então, aí no meio, aqui no meio é castanha, aqui é pão. Então, o primeiro é pão, o segundo é castanha. Ela, obviamente, pôs no liquidificador lá para poder extrair. E o último é suco de uva.
Veja que esses dois deram teste positivo, esse deu negativo, então não tem proteína no suco de uva. E qual dos dois aqui teria mais proteína? No caso, a castanha. Então você consegue comparativamente detectar a presença de aminoácidos através da formação de um composto de coordenação, né, com os aminoácidos. E por último, uma técnica que é usada para separação e purificação de proteínas, chamada cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados, ou IMAC. Essa IMAC ela acaba utilizando também compostos de coordenação, e aí depende da proteína que você está querendo. Você põe um tubinho e aqui dentro você vai colocar do tipo um pozinho, digamos assim, que na verdade são bolinhas chamadas esferas ou bolinhas de agarose, né, que é um carboidrato, mas que é bastante estável em meio salino ou em água propriamente dito, é insolúvel, e você consegue, nessa superfície, funcionalizar a superfície com esse ligante aqui. Nesse caso, é o NTA, o ácido nitrilo triacético. Ele é tetradentado, como está marcado aqui, e o níquel é um complexo, o níquel 2 é octaédrico, e fica sobrando 2 moléculas de água aqui. Então, o que acontece é, se você puser nesse meio aqui que tem proteínas, aminoácidos, né, que você pode fazer ligações bidentadas aqui com a proteína, no caso, o que vai acontecer? Essas moléculas de água, pela série espectroquímica, elas vão ser deslocadas. Com isso, então, você liga a proteína aqui, ela fica fixa e o resto que tiver vai embora. É específico, então, para proteínas, certo? No caso aqui, você tem a interação forte entre o nitrogênio de resíduos de histidina, cisteína e a amina terminal também das proteínas. Todas elas têm interação forte aqui. Você pode utilizar mais de um tipo de metal, vai depender do tipo de proteína que você está querendo. Então, você compra esses tubinhos aqui com os metais já presos, né, nesses complexos aqui de agarose. Níquel, cobalto, zinco, cobre e ferro. Então, depende da proteína, você usa. O que acontece é que a proteína fica presa aqui dentro e depois você vai lá e consegue desligar a proteína aqui, separando ela das demais componentes da mistura que ela está. A estabilidade desses quelatos depende da dureza. Vai ser maior na ordem. Se você usar cobalto, cobre, né, 2, a estabilidade vai ser maior que o níquel, o zinco, o cobalto, e o cálcio é parecido com o magnésio. Então, você tem que escolher conhecendo um pouco a proteína que você tem. Aqui é um exemplo, você tem a proteína. Numa parte aqui da proteína, por exemplo, você tem 2 histidinas. Essas histidinas, nesse caso aqui, foram escolhidos o complexo de cobalto, né, com o mesmo ligante que a gente viu aqui, o NTA, e aí essa proteína vai se ligar no cobalto, deslocar a água e ela vai ficar presa aqui. Então você passa a sua solução com proteína aqui, tem um fluxo aqui, está fechado, mas você vai passar, vai passando, a proteína fica presa aqui e o resto vai embora. Então você separou a proteína da mistura, depois você vai aqui e usa um outro reagente para quebrar essa ligação e estabilizar essa proteína. Legal? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte, e na parte B nós vamos ver o que resta, né, que são os alcaloides e grupos prostéticos. Até lá.